Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim recomendar pra vocês 9 filmes que tem esse clima da primavera. Esse ano eu venho trazendo mais essas recomendações de filmes aconchegantes, principalmente relacionados às estações do ano, que é uma forma que eu me relaciono, eu acho que com o espaço-tempo. Eu determino muito a minha vida pelas estações do ano e eu costumo dar uma atenção maior para o outono e inverno, que são as minhas estações favoritas. Eu me dou muito melhor com esses climas amenos, mais frios, mas esse ano eu resolvi que eu vou tentar olhar diferente para a primavera e talvez o verão, vamos ver se vai dar certo, e nada melhor do que fazer isso através de filmes, não é mesmo? Então por isso que eu trouxe essas recomendações pra vocês. Eu separei filmes que tem o clima da primavera através da paisagem, eu acho que é muito marcado por esses ambientes floridos e etc, mas eu também tentei trazer filmes que tragam um pouco do tema do amadurecimento, que é uma coisa muito comum, né, dentro da nossa cultura, da simbologia da primavera, relacionar o amadurecimento com essa estação do ano. Vamos começar logo a indicar esses filmes aconchegantes para você também, assim como eu, tentar acolher melhor essa estação da primavera. Começando já com um clássico que na verdade eu acho que é um dos menos conhecidos da Audrey Hepburn, mas que eu amo, que é o Two for the Road de 1967. Esse filme a gente vai ter dois personagens principais, que é o Mark e a Joanna, vamos pronunciar assim mesmo. E a Joanna, ela é interpretada pela Audrey Hepburn, uma grande assim referência dentro do cinema clássico americano, né, nessa era de ouro do cinema de Hollywood, e já tava lá em 67, quase anos 70. Então a gente tem marcado uma moda ali dos anos 60 pro começo, essa transição até os anos 60 e 70 muito incrível, muito colorida, que eu acho que tem tudo a ver com a primavera, mas a história em si também ela passa por momentos muito de tanto do amadurecimento, como eu falei pra vocês, como dessas ambientações mais de flores e ambientes de natureza, etc. Porque nessa história a gente vai conhecer a Joanna e o Mark quando eles primeiro se conheceram, na real, né? A gente vai conhecer eles nesse momento de que eles estão se encontrando pela primeira vez. A Joanna, ela tá viajando com algumas amigas, assim, uma viagem bem tipo road trip mesmo, né? Viagem de carro com as amigas. E esse grupo de amigas acaba encontrando com o Mark. E o Mark, ele não dá muito interesse, assim, ele não liga muito pra Joanna. A primeira vez que ele vê ela, ele tá mais interessado em outra ali do grupinho dessas amigas. Mas as coisas vão acontecendo e eles acabam tendo que continuar, seguir essa viagem que ambos estavam fazendo juntos. E aí a gente vai acompanhar eles se conhecendo melhor. Mas isso não é spoiler, e o que eu vou falar a seguir, que é que a gente vai acompanhar também esses personagens ao longo da vida deles, do relacionamento deles. A gente vai descobrir que eles se casaram depois e a gente vai seguindo esses altos e baixos por uma história não muito linear. Em algum momento a gente tá mais adiante no relacionamento deles, quando eles já são casados, e depois a gente volta um pouquinho pro começo do relacionamento, quando eles estavam se conhecendo, e as brigas e toda essa questão do casamento entre os dois. E assim, gente, é muito um filme de altos e baixos entre esses dois personagens. Então é um filme muito assim, realmente, desses personagens crescendo sozinhos e crescendo juntos ali naquela relação. E eu gosto muito, eu acho lindo. A trilha sonora desse filme, gente, é a coisa mais linda do mundo. Você sente que você foi transportado para aqueles lugares que eles estão viajando. Como o filme fala, né? Two for the road, dois para a estrada, não sei como seria a tradução em português, mas ele se passa muito durante essas estradas, essas viagens que eles fazem juntos, desde essa primeira, que foi quando eles se conheceram, até os últimos momentos, assim, da história do filme, eles fazendo essas viagens de carro. Então é realmente um filme muito bonito, a Audrey tá maravilhosa. Quem faz o Mark é o Albert Finney, que também é um ator super famoso desse período da Hollywood clássica. Então é realmente um filme que eu acho que mais pessoas, principalmente quem é fã da Audrey, eu acho que às vezes acaba conhecendo outros filmes dela, vendo outros filmes dela primeiro. Eu mesma vi outros filmes dela antes desse, mas esse é tipo uma joinha rara que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer, e ele tem tudo a ver com esse clima da primavera. Realmente é muito, muito lindo visualmente, e a história é muito bonita também, as atuações são maravilhosas, até porque são tipo só dois personagens, a gente acaba conhecendo outros ao longo da história, mas esses dois são sempre ali e eu gosto muito. O próximo filme é o Emma, de 2020.
surpresa se você tá no canal há mais tempo que a Jane Austen, ela é responsável por várias das minhas adaptações favoritas, assim, de livros, né? Tipo, eu gosto muito dos livros dela que eu já li, da Jane Austen, mas os filmes eu sou completamente apaixonada. Orgulho e Preconceito, assim, ó, maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver com a Primavera também, mas é um filme que eu já trouxe em outros momentos aqui no canal, então não queria citar ele aqui, mas fica essa citação breve. Mas o Emma de 2020, gente, ele é tipo um globo de neve, só que seria aqueles globos de neve de Natal, só que era um globo de primavera. Dá pra encapsular todo esse sentimento da primavera nesse filme. Se você nunca viu nada sobre essa história, né, porque é muito famosa por causa do livro Emma, mas o Emma vai contar a história dessa menina, a Emma, que ela vem dessa família rica, mora ela e o pai e tudo. E assim, ela sendo uma mulher rica, ela não tem essa preocupação que outras personagens da Jane Austen, outras mulheres da época tinham, de se casar logo bem pra conseguir manter a vida, porque ela já tem muito dinheiro na família dela e etc. Então a maior preocupação dela é juntar outros casais e não procurar um casal pra ela mesma. Então a gente vai seguir ela fazendo isso ao longo da história, tentando juntar lá quem ela acha que deve ficar com quem na história, mas é óbvio que a gente vai ter o par romântico ali, que também vai estar sempre presente e que vai ser meio que esse par dela mesmo, esse interesse amoroso da história, que é o George Knightley. E o Knightley do Emma de 2020 é um dos meus, assim, protagonistas masculinos favoritos da Jane Austen. Não é o meu favorito da vida, porque o meu favorito é o de Northanger Abbey. Gosto muito do ator que faz o Knightley nesse filme, que é o Johnny Flynn. E claro, a Emma é maravilhosamente interpretada pela Anya Taylor-Joy, que é uma das minhas atrizes favoritas. Eu acho que ela tá maravilhosa nesse filme. E o filme, gente, como eu falei, a primavera pura. Ele tem essas ambientações cheias de flores e essas casas enormes também, tem uma luminosidade muito clara no filme, sabe? O jeito que a luz é usado, ela tem esse clima muito etéreo, sabe? É uma coisa bem angelical, que é um pouco a ideia da Emma, né? Ela quer passar essa coisa de estar acima dos outros e etc. E é um filme muito interessante, porque também a Emma, ela não é uma personagem muito 100% certinha moralmente, tipo, ela tem umas coisas que faz você ficar com um pouco de raiva dela, mas ela é um personagem, assim, com defeitos que vão se redimindo ao longo da história, né? Então ela é uma personagem interessante de acompanhar, assim como o Knightley e todos os outros ali da história. Também tem a Mia Goth, que tá muito famosa atualmente depois daquele filme X, né? X, que é um filme de terror. Então é um filme lindo que eu recomendaria com certeza. O próximo filme que eu vou recomendar pra vocês é o White Oleander de 2002. Que eu não sei porque ele não é mais falado. Ele é um filme muito assim, que se você gostou de As Virgens Suicidas, você muito provavelmente vai gostar desse filme. Eu sei que ele é inspirado num livro que também tem o mesmo nome, mas eu nunca li o livro, né? E esse filme, ele vai seguir uma garota, a Astrid, e a Astrid, ela mora com a mãe dela, mas a gente já percebe logo no início do filme que a mãe dela é uma pessoa não muito responsável e não muito... Ela tem umas questões ali, sabe, dela criar a filha, ela projeta muitas coisas na filha dela, e a gente já percebe esse relacionamento entre mãe e filha bem complicado no início do filme, e aí acontece que a mãe dela é presa por algo específico que vai acontecer na história. Eu não vou contar porque eu acho que é interessante você descobrir enquanto você assiste. E aí a Astrid, ela vai passando pra casas de meio que adoção, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas ela vai pro sistema e algumas famílias vão adotando ela e ela passa por vários espaços. Depois ela vai pra aquela casa que realmente é aquele prédio, né? Eu não sei como explicar, mas um local onde outras crianças que estão esperando adoção ficam e tudo mais. Então a gente vai seguir realmente o amadurecimento dessa personagem, passando por essa situação muito difícil, né? Por essa adolescência muito difícil depois de ter a mãe presa, porque ela meio que venerava a mãe dela, e aí ela vai ter que lidar com tudo isso depois, e quem ela é, qual vai ser a identidade dela, porque a cada momento que ela vai passando por famílias diferentes, ela começa a se adaptar àquela família de alguma forma. E esse é um filme, gente, muito lindo, ele é muito emotivo, é muito interessante porque não é um filme tão longo, mas parece que ele é
ele consegue contar uma história tão bem, tão fechadinha assim, e parece que tanta coisa acontece ao longo do tempo, realmente parece que você está acompanhando aquela personagem por essa adolescência. É muito, muito bom mesmo, eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele trata dessas relações mais familiares e micros muito bem, eu gosto muito, eu já comentei várias vezes que eu gosto muito de filmes que tratam dessa coisa mais cotidiana, mais familiar, pessoal, dramática. É um dos meus tipos de filmes favoritos. Tem muito essa vibe de filme indie também, né? Esse filme mais independente. E eu gosto muito mesmo. E eu acho que ele tem vários momentos que lembram essa coisa da primavera. Tem o papel, né, da White Oleander. Oleander é uma planta que é muito importante ali na história. Então eu acho que tem tudo a ver com a temática. E, como eu falei, o amadurecimento é o tema grande do filme é isso. Como essa personagem vai conseguir chegar à vida adulta depois de passar por todas essas questões durante a adolescência. Então é um filme muito lindo e eu super recomendo. O próximo filme, tinha que ter um filme do Estúdio Ghibli aqui, porque, né, eu sempre tento indicar, porque eu gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli, eles são realmente muito mágicos. E o que eu vou indicar pra vocês, dessa vez, é o Spirited Away, de 2001. Bom, gente, como eu falei, o Estúdio Ghibli é o estúdio que, assim, faz os filmes mais mágicos e lindos do mundo. Eu falo que, tipo, eu acho que é uma experiência até espiritual. Eu comentei quando eu tava assistindo esse filme, depois que eu assisti, que você assiste esses filmes porque você sente um negócio, assim, tão forte, porque aquelas histórias conseguem tocar em pontos tão, assim, íntimos de você, através de uma história muito maluca, e você consegue ser tocado por aquilo, porque eu acho que ele trata de temas muito universais, que você se conecta muito bem. A construção, assim, visual do filme, né, gente, tipo, a animação é perfeita e é muito primavera. A história conversa com essa personagem, a Chihiro, que ela tá se mudando com os pais dela, né, já começa com eles no carro, eles estão se mudando pra uma nova cidade, e ela tá toda, assim, deprimida, porque ela não queria ter deixado a família dela pra trás e tudo mais. E aí o que acontece é que eles encontram tipo um túnel muito estranho lá, e aí eles vão e entram, ela e os pais, e entram nesse túnel. Chegam lá, tem umas comidas, assim, muitas comidas, e os pais dela vão lá e comem, mas ela está muito assustada com tudo aquilo e ela não quer comer tudo, e acaba que tudo isso leva ela a ficar presa dentro do universo que eles encontram nesse túnel. Acontece umas coisas com os pais dela que ela precisa meio que salvar eles, e ela tá tentando lidar pra tentar sair dali, né? Então ela também tá amadurecendo ali naquela história e lidando com outras questões de que ela tinha por causa dessa mudança com a família. E o filme, gente, é muito mágico, tem vários, assim, é uma grande fantasia, é um grande filme de fantasia também ali, naquele universo que ela acaba adentrando, e é lindo, gente. É um filme que eu acho que você pode tirar muitas mensagens, muitos sentidos morais ali, e eu realmente gosto muito. A trilha sonora dos filmes do Estúdio Ghibli são lindas, como sempre. E essa principalmente, eu acho que tem músicas muito que, assim, realmente tocam ali que seu coração chega a doer de tão bonito que é. Então eu recomendo muito Spirited Away se você ainda não assistiu. O próximo filme que eu vou recomendar pra vocês é o Bright Star, de 2009, que foi dirigido pela Jane Campion, que é a diretora do mais recente famoso dela, foi aquele Power of the Dog, que eu não gostei muito, mas eu recomendo muito o Bright Star. Star, ele tem alguns momentos bem fortes do inverno, mas eu acho que a grande maioria, assim, a maior parte do filme é focado nessa coisa da primavera, e as estações até são usadas muito bem pra contar a história, eu acho, do filme, porque a primeira parte do filme é quando esses dois personagens estão se conhecendo, que é o poeta real John Keats, que talvez vocês conheçam, principalmente se você gosta de Dark Academia, você já ouviu falar do John Keats. Ele foi um poeta que viveu muito pouco, e enquanto ele estava vivo, ele teve uma grande paixão, que foi a Fanny. E a gente vai acompanhar ele se conhecendo, e o filme, ele também, não vou falar o que acontece, eu não acho que seja necessariamente um spoiler, mas lá pro terceiro ato do filme, a história, ela
toma um rumo muito dramático, muito triste. Então as estações elas são usadas um pouquinho pra contrastar isso, porque o final do filme ele é muito inverno, muito essas cores do inverno, cores bem frias, enquanto que a primeira parte do filme é cores muito coloridas, o roxo ali tá sempre presente. Então eu acho muito bonito como esse filme conta uma história também através da sua fotografia, né, como a grande maioria dos filmes, mas é interessante como isso é muito bem usado nesse filme, e como eu falei, essa história desses dois personagens se encontrando, e a gente entende mais, é meio que mais pela visão da Fanny, né, como se fosse um pouco o ponto de vista dela da história, e é muito bonito, é muito triste, como eu falei, então é um filme pra você chorar também, mas eu acho que vale a pena, aquele filme que vale a pena o choro porque é tão linda, tipo a viagem até os momentos do choro, toda a jornada ali, que eu recomendaria com certeza. Eu gosto muito de Jane Campion, apesar de não ter gostado do Power of the Dog, eu gosto muito do Piano, que é um outro filme dela anterior a esse, mas enfim, recomendo demais. O próximo filme que eu vou recomendar pra vocês é de uma das minhas diretoras favoritas, que é a Céline Sciamma, não sei se é assim que pronuncia, ela é uma diretora francesa, e é Water Lilies, de 2007. Ele se passa mais no verão, mas eu acho que ele tem muito a ver com a primavera, e o tema do amadurecimento é muito forte nesse filme, porque nele a gente vai seguir a Marie, não sei se é assim que pronuncia, né, Marie, vou pronunciar assim, Marie, e ela é uma jovem, ela deve ter uns 13, 14, assim, talvez 15 anos do filme, e ela está ali se entendendo, se conhecendo como pessoa, e ela vai ficar completamente deslumbrada pela Floriane, não sei se assim fala também, e a gente vai ver essa personagem tentando lidar com isso. Os filmes da Céline são quase todos focados em relacionamentos sáficos, e tem essa representatividade muito forte nos filmes dela, e ela tem esse olhar muito lindo, esse olhar feminino muito lindo para suas histórias, né? Então eu acho os filmes dela fantásticos, e é muito bonito como ela constrói essa descoberta e essa, tipo, aceitação, tudo dessa personagem principal, e o relacionamento dela com a outra personagem é muito bonito também. Eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com a primavera. Eu gosto muito, né, de Portrait of a Lady on Fire, é um dos meus filmes favoritos da vida, mas eu acho aquele lá muito mais outono, assim, muito mais dark academia, né? Esse é realmente mais uma coisa mais light, e cottagecore também, talvez. E, enfim, eu gosto muito da Céline, recomendaria tudo dela que eu vi até hoje, de verdade, mas esse especial eu acho que tem tudo a ver com a temática do vídeo de hoje. O próximo filme que eu vou recomendar, ele faz parte de uma trilogia, mas eu vou recomendar assim com foco nele, que vocês já devem ter ouvido falar da trilogia Before, né? Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight. Mas o filme que eu vou focar hoje é o Before Sunset, de 2004. Se você nunca ouviu falar dessa grande trilogia de amor que a gente tem aí no cinema, ela vai contar a história da Céline, assim como o nome da diretora anterior, a personagem principal desse filme chama Céline, e do Jesse. Eles se conhecem, assim, numa viagem de trem no primeiro filme, né, Before Sunrise. Eles sentem uma ligação muito forte, eles resolvem passar, tipo, uma noite juntos andando por Viena, no primeiro filme, né, Before Sunrise. E no segundo filme, um breve spoiler da continuação do primeiro, né, se você não quer o spoiler, eu recomendaria talvez pular essa recomendação. Mas no segundo filme, esses personagens, eles tinham combinado no primeiro de se encontrar, eu acho que 6 meses depois. Mas um dos dois não foi lá, eles não se encontraram, passou anos sem esses personagens terem contato, e o Jesse escreveu um livro sobre a relação dos dois ali, como eles se conheceram, como foi muito romântico, etc. E a Céline foi atrás dele do lançamento. Se eu não me engano, esse segundo filme, ele se passa em Paris, com esses personagens, mais uma vez, passando um dia juntos, caminhando e conversando sobre a vida e criando essa conexão, e você esperando, assim, será que finalmente agora eles vão acabar juntos? Então é um filme muito bonito, eu acho que o primeiro, ele tem essa vibe da primavera também, assim como o último também. Talvez o último eu acho que vai mais pro lado do verão, mas o primeiro ele tem um pouco essa vibe da primavera. Mas esse segundo filme, gente, as ruas são sempre que eles estão passeando, são sempre muito cheias de árvores, flores, e eles passeiam em um riacho, né, de barco. É realmente muito bonito, eu gosto muito desses filmes, eu gosto muito de filmes em que
basicamente é só dois personagens conversando. Eu acho que esse filme, ele se relaciona muito com aquele primeiro que eu indiquei com a Audrey, então realmente recomendo muito. O próximo filme que eu vou indicar pra vocês é o Hidden Figures, de 2016. Filme, gente, eu amo histórias que se relacionam de alguma forma com o estudo do espaço, né, astrofísica, astronomia e etc. Eu gosto muito, é uma coisa que sempre me interessou. Não sei se dá pra ver ali atrás, eu tenho um quadro que é tipo uma nave espacial. Então eu gosto muito desse assunto, gosto muito do Carl Sagan. E esse filme, ele vai contar a história de 3 mulheres negras que foram essenciais para uma das maiores missões da NASA. E é muito bonito como esse filme vai retratar essa história. Essas 3 mulheres são a Catherine, a Dorothy e a Mary, mas a gente vai seguir outros personagens ali na história também que são importantes para essa viagem especial e que, de certa forma, eu diria que elas foram apagadas da história. Elas foram retomadas de algumas outras maneiras, mas elas, até esse filme, eu acho que elas não foram, pelo menos pra fora dos Estados Unidos, eu acho que esse filme conseguiu colocar uma luz muito forte na importância delas e dar esse reconhecimento pra elas. Então é um filme muito bonito. Ele tem os seus problemas, né? A gente tem aquela coisa do Salvador branco na história, né? O White Savior. Mas eu acho que apesar desses problemas, ele ainda assim é um filme muito válido e que conta essa história de uma forma muito bonita. E eu acho esse filme tudo a ver com a primavera. Ele é bem Light Academia, na minha opinião, sabe? Eu acho que tem essa coisa bem forte dessas personagens, muito concentradas nesses estudos na NASA, etc. Mas eles também lidam com essas relações mais pessoais dela, as relações amorosas e etc. E com elas lidando com essa sociedade que elas vivem, né, essa sociedade racista. Então é um filme muito bonito, tem várias partes que se passam ao ar livre, né, e nesses momentos são cores bem de primavera mesmo, bem coloridos. Então é um filme muito lindo e que me deixa muito feliz toda vez que eu já assisti ele, tanto pela temática, como pela história, como tipo pelas atuações que são perfeitas. A gente tem atrizes fenomenais nesse filme, então é um filme muito bom mesmo, recomendo demais, principalmente pra essa vibe da primavera. Antes da gente ir pro último filme, eu vou fazer aquela pausa pra fazer as menções honrosas, e eu separei muita coisa que eu queria ter deixado nessa lista, mas de qualquer forma, eu espero que vocês deem uma olhadinha nesses outros filmes que eu vou contar pra vocês. Eu coloquei numa listinha aqui pra falar pra vocês, e é o The Secret Garden, que eu já recomendei algumas vezes. Eu acho que ele é bem Dark Academia também, ele é cottagecore, ele é todas as estéticas assim dessa vibe aí que eu gosto. Aí tem o 20th Century Woman, que vai contar a história dessa família bem focada em mulheres, e eu acho bem bonito também. O Peppermint Soda, que foi um filme que eu já recomendei em uma outra lista, vou colocar nos cards a lista que eu recomendei esse filme. O The Last Black Man in San Francisco também foi um filme que eu recomendei nessa, eu acho que na mesma lista do Peppermint Soda, mas eu acho que ele tem tudo a ver com a primavera. A League of Their Own, que é um filme muito famoso e que eu acho que ele tá voltando à tona agora por causa da série. Eu comecei a ver a série, gostei, mas não me pegou tanto pra continuar, mas eu gosto bastante do filme. O To All the Boys I've Loved Before, que é baseado naquele livro, né, Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu acho que o título é assim em português. Eu adoro esse filme, eu acho que desses filmes românticos, assim, dos últimos anos que a gente tá voltando a ter mais agora, eu acho que esse é um dos melhores. E o último é o Punch Drunk Love. E finalmente chegamos no último filme. Como sempre, vídeos de filme eu acabo falando muito isso, gente, porque eu corto muita coisa pra não deixar esses filmes com... Esses filmes não, né? Esses vídeos com 40 minutos, quase um filme, né? Porque é um vídeo de 1 hora indicando o filme. Eu tento deixar eles menores, mas enfim, vamos para o último filme, que é o Daisies, de 1966. Que é o filme mais diferente dessa lista, mas assim, gente, eu já comentei algumas vezes que o cinema é uma coisa que eu gosto muito de estudar sobre cinema, e esse é um filme que ele é muito importante dentro da história do cinema, principalmente dentro da história, eu acho que do cinema feminino, né, do cinema feito por mulheres e sobre mulheres. E esse é um filme, ele inclusive é um filme tcheca, e ele é um filme muito, tipo, revolucionário, né, um filme muito diferente, ele foge muito dessa narrativa clássica dos filmes que eu citei anteriormente, mas eu acho que vale recomendar. Ele não é um filme assim que você pode levar só pro lado, eu diria assim, das estações, assim como os outros filmes não são, mas ele tem muito essa vibe da primavera, porque esse também é um filme focado numa coisa mais de amadurecimento e de situação
papel, eu acho que da mulher ali dentro da história, e o filme ele passa muito por esses simbolismos das flores e de tudo isso, e de como isso reflete dentro dessa feminilidade e etc. Então é um filme, assim, bem complexo, que nem eu sei se eu consegui compreender tudo que ele tá tentando passar. Eu só assisti uma vez, mas eu gosto muito, como eu falei, eu acho que foi um filme, esses filmes que eles são muito diferentes, né, eles realmente são filmes mais, eu não sei dizer se ele é um filme experimental, talvez seja, mas eles realmente mexem com a gente no sentido de fazer refletir e tirar a gente dessa zona de conforto. Eu acho que esse filme faz isso muito bem, e é realmente um filme bem assim, pra gente discutir questões, eu acho, até feministas ali dentro do que a diretora tá propondo dentro daquela história. E é um filme que eu acho que valia a pena indicar aqui pra vocês e que se encaixava dentro do contexto que eu queria trazer pra essa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente morri de calor gravando esse vídeo e, assim, né, estou tentando me aproximar da primavera, mas primavera também é um negócio do calor, igual verão, então ainda não tenho uma relação tão boa. Espero conseguir construir uma coisa melhor depois de me conectar mais com esses filmes e outras histórias, talvez. A gente também tá entrando em outubro, então a gente tá entrando nessa fase dos livros de horror, dos filmes de horror. Eu vou tentar trazer aqui nos próximos vídeos pra vocês, mas eu queria começar o mês, né, terminar setembro e começar outubro com essa coisa um pouquinho diferente, que eu não faria em outros momentos, eu acho, mas eu acho que é uma coisa que surgiu a ideia e eu queria gravar, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram algum desses filmes, me contem nos comentários, comentem se vocês têm outros filmes pra me indicar e se vocês gostam da primavera, né? E eu espero que vocês tenham gostado e até mais!